Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite para você aí, melhor dia, melhor semana para você, você que tem acompanhado nossos vídeos nesse canal abençoado. Você que não é inscrito, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem, para que outros possam receber também e o YouTube possa enviar essa mensagem. Meus irmãos, nós estamos com um tema hoje, o anticristo moderno. Mas o que é isso, Simar? Porque hoje o mundo vive em forma de mentira. Eles vivem na mentira. Anticristo não é para nossa geração. As igrejas hoje, a liderança, elas pregam o anticristo que não é bíblico para os nossos tempos de hoje. E hoje nós vamos examinar alguns textos que fala sobre o anticristo. Mas é o anticristo da igreja hoje ou era o anticristo daquela geração, daquele momento que eles viviam, a última hora, os fins dos tempos, o fim do mundo? Nós vamos estar lendo aqui primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, que vai nos dizer assim: filhinhos, esta é a última hora. Então, o primeiro ponto aqui que nós queremos colocar é que nosso irmão João estava afirmando para os seus ouvintes daquela época, do primeiro século, anos 54, 55, 56, que já era a última hora. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Meus irmãos, em primeiro lugar nesse texto nós podemos observar que João estava afirmando para os seus ouvintes do primeiro século que já era a última hora. Esses dias eu vi um irmão pregando no YouTube, bem famoso. Ele disse que, lendo esse versículo, ele lê o texto, prega sobre o texto que o fim dos tempos vai chegar. Ele diz que a última hora vai vir, mas ele não analisa que o João estava dizendo que já era a última hora. E hoje, qualquer líder que vai para o púlpito e lê esse versículo, como ele vai explicar se o verbo aqui presente está afirmando que já era a última hora? E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Ele acaba de afirmar em apenas um versículo, duas vezes, que já era a última hora. Agora você olha a mídia hoje dizendo: irmão, nós estamos chegando no fim dos tempos, o anticristo vai tomar conta de tudo. Qual anticristo? O da Bíblia não. E nós vamos ver aqui quem era o anticristo. As pessoas hoje estão dizendo que o anticristo é um líder mundial. Não tem isso na Bíblia. Versículo 19. Saíram dentre nós, mas não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Então o anticristo que vai vir vai sair da onde? Se for aplicar esse texto hoje no mundo que nós estamos vivendo, ele vai sair de nós, mas não é dos nossos. Meus irmãos, não caia nesse engano, delírio do futurista, dizendo que tudo é para futuro e não acontece nada, enquanto a Bíblia já se cumpriu. A palavra anticristo é mencionada somente em 4 livros do Novo Testamento. Então a palavra anticristo é mencionada 4 vezes no Novo Testamento, e geralmente é nas cartas de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso,
senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, quem era o anticristo da época de João? Será que era um líder espiritual? Será que era um líder mundial? Quem era? O que João tinha em mente é a mesma coisa que a liderança tem hoje que vive pregando? Não existe base para o anticristo nos nossos dias. Ainda mais para ele ser um líder mundial. Que heresia braba é essa? Quem era o anticristo ou mentiroso? 1 João capítulo 4, versículo 1, que vai dizer assim: Amado, não creia a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Quem era os anticristo? Era uma pessoa. Era aquele que negava que Jesus Cristo veio em carne. Esse era o anticristo. Se tivesse alguém na congregação lá de João dizer, ó, Jesus não veio em carne, ele só pode ter vindo em espírito. Esse era o que negava a ação de Cristo. Versículo 2: Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Antigamente nós, quando conversava com um espírito, que não era espírito maligno, era a pessoa mesmo que estava com o espírito alterado, nós dizíamos assim, Jesus vem em carne ou vem em espírito? Se aquela pessoa dissesse que veio em espírito, nós falávamos assim, o demônio está aí ainda. Então não tem nada a ver com o espírito. Era uma pessoa que eles davam nome de espírito. Era um falso profeta. O espírito ou a pessoa que falasse que Cristo não veio em carne, esse era o anticristo. E aquele que dissesse que Jesus veio em carne, esse era de Deus, porque conhecia as obras de Deus, que ele enviou o seu Filho. Versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Agora, no século I lá, ou é no século 21 que João estava afirmando? João estava afirmando que ele já estava lá. E quem era esse espírito? Era a pessoa, um membro daquela congregação, que não aceitava que Cristo veio em carne. Esse era o anticristo, saiu do meio deles, era da congregação deles, era judeus, mas não acreditava. Então esse se manifestava e ia embora negando a obra de Cristo. Esse era o anticristo. Agora a diferença do anticristo de hoje. E é fulano de tal. E é o padre, é o papa, é cicrano. Meus irmãos, não tem base bíblica para você esperar um anticristo hoje. Sai desse engano. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Ou muitos enganadores entraram naquele mundo judaico, naquele mundo cristão. E enganava muitas pessoas na doutrina deles. 2 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Esse era o anticristo. Quem saía pelo mundo? Saía pelo mundo de Israel. Quem pregava contra que Jesus veio em carne? Era um líder, era um homem, era um espírito. Então todo homem ou espírito que confessasse que Jesus não veio em carne, esse era o anticristo.
E hoje, como é que nós vamos lidar com esse anticristo moderno das igrejas e o anticristo bíblico? Porque há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre o anticristo bíblico e o anticristo moderno de hoje da liderança. O anticristo de hoje é da igreja evangélica, não tem nada a ver com a Bíblia. Infelizmente, meus irmãos, você não escandaliza não. Esse anticristo que é pregado hoje não é bíblico, é da igreja cristã, é do testemunho de Jeová, é dos católicos, é todos aqueles que proferem essa fé que o anticristo vai vir, que ele está reinando, que vai reinar. Então não tem nada a ver esse anticristo biblicamente. Então esse anticristo que vive hoje aí nas igrejas, ou vive na mídia, não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é invenção humana, texto sem contexto, fora de contexto. Texto sem contexto, né, é um pulo para a heresia. Nada do que João escreveu se relaciona com a doutrina moderna do anticristo, como prover a mídia de hoje em dia. Então, toda a doutrina de um anticristo hoje, que a mídia fala, é cada coisa que acontece, o anticristo está se levantando. O anticristo ele já passeou em vários países, porque cada lugar, fulano é o anticristo, ciclano é o anticristo, e até hoje não se levantou ninguém. O que é anticristo, Simão? Hoje, biblicamente, é aqueles que negam a ação de Cristo, que Cristo veio em carne. Então pode ter um anticristo hoje? Pode. Negando aquilo que Jesus fez, aquilo que ele veio em carne, filho de Maria. Hoje, então, se alguém dizer na igreja, olha, eu não acredito que Jesus veio em carne, esse é o espírito anticristo, essa é a pessoa, ele é anticristo. Não tem nada a ver hoje. Então você que talvez você já anda desconfiado com essa doutrina do anticristo, aprofunda nela, medita nela, olha direitinho para você ver o engano que o mundo vive hoje. Sim, mas o que nós vivemos hoje? Meus irmãos, nós já vivemos no reino eterno de Deus. Jesus nunca disse que as pessoas iriam para o reino. Ele disse que as pessoas iriam herdar o reino. Eles herdaram, nós já nascemos no reino. Só que esse reino não é físico, esse reino é no Espírito. É paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Pratica isso e você com certeza vai estar vivendo a maravilha desse reino. Melhor noite, paz eterna para todos.